Olá, gente! Vamos para mais uma aula de educação física. Eu me chamo Mônica Leite. O assunto de hoje é voleibol, arbitragem e regras. Aula 16. Vamos lá. Falando um pouco de arbitragem, eu coloquei aqui para vocês alguns slides para que todos possam entender, tá bom? A equipe de arbitragem do voleibol, ela é composta pelo primeiro árbitro, segundo árbitro, apontador e apontador assistente. Gente, aqui está muito relacionado ao tipo de jogo. Se é um jogo, uma competição nacional, se é uma competição internacional, tá certo? Lembrando sempre que quando a gente tratar de uma competição internacional, ela sempre vai ser mais exigente. Isso quer dizer que, aqui no caso da arbitragem, ela irá ter mais árbitros, mais representantes, tá bom? Então, em jogos, sem ser os jogos mundiais, nós temos só o apontador, por exemplo. Ou, no caso aqui, juízes de linha, nós temos 2. Já na competição mundial, certo? Nós temos o primeiro árbitro, o segundo árbitro, o apontador e o apontador assistente e os juízes de linha, que são 4, tá certo? Aí tem a obrigatoriedade de ser 4, tá bom? Nós vamos estudar sobre cada um deles. Aí, para complementar, eu coloquei aqui, somente o primeiro e o segundo árbitro podem apitar durante a partida. Então, nós temos toda essa equipe aqui de arbitragem. Mas somente 2 árbitros, 2 pessoas, na verdade, da equipe de arbitragem podem apitar, certo? Que são o primeiro e o segundo árbitro. A gente vai conhecer agora um pouquinho, tá? De cada um. O primeiro árbitro, ele desempenha suas funções de pé sobre a cadeira de arbitragem, tá bom? Eu trouxe para vocês também, mais adiante, nos próximos no próximo slide não, que a gente vai dar continuidade sobre toda a equipe de arbitragem, mas um pouco mais na frente, um slide com a imagem, para a gente poder dar uma estudada, eu vou poder mostrar para vocês aonde se localiza, tá? Cada componente da equipe de arbitragem. Tá? No caso do primeiro árbitro, ele desempenha suas funções de pé sobre a cadeira de arbitragem. A gente vai ver aonde ela se localiza, tá bom? Dirige a partida do início ao fim. Ele tem autoridade sobre toda a equipe de arbitragem e os membros das equipes, os times lá que estão participando, Então, ele tem a autoridade máxima sobre toda a equipe de arbitragem, a todos que eu citei, mais os membros das equipes. Ele está autorizado também a anular as decisões dos outros árbitros, caso eles estejam errados, Digamos que um juiz de linha fez uma arbitragem errada, Sinalizou de forma errônea. O primeiro árbitro percebeu, então ele não vai deixar aquilo passar. Se ele viu que estava errado, a palavra dele está acima de todos, Por isso que eu coloquei aqui, logo suas decisões são finais. Então, o que ele decidir está decidido. O segundo árbitro desempenha suas funções também de pé, fora da quadra de jogo, próximo ao poste. Gente, a gente vai ver na imagem, tá? Que o primeiro árbitro vai se localizar nessa escada em pé, certo? Próximo ao poste.
E o segundo árbitro, ele vai ficar do outro lado, no outro poste, certo? Mas não na escadinha, e sim no solo, de frente para o primeiro árbitro, tá certo? Caso, digamos, o primeiro árbitro se torne incapaz de continuar sua atuação na partida, aí o segundo árbitro substitui ele, tá ok? Vamos falar um pouco do apontador. O apontador, ele desempenha suas funções sentado na mesa do apontador, no lado oposto e de frente para o primeiro árbitro. Então, ele vai estar ali próximo ao segundo árbitro, só que numa mesinha, certo? Sentadinho, fazendo todas as suas anotações. Aí eu coloquei, ele é responsável por preencher a súmula de acordo com as regras. Gente, para quem não assistiu às outras aulas, a súmula é toda a documentação do jogo, tá certo? Tudo que é registrado, desde o início até o fim, está na súmula, certo? Os jogadores, as numerações, os nomes das equipes, o sorteio é colocado lá, quem ficou no primeiro set para um lado da quadra com a bola, as faltas, as substituições, tudo isso é papel do apontador. Ele vai estar com essa papelada lá, sentadinho na mesa, super atento, fazendo todas as suas anotações, do início até o fim da partida, tá bom? Ele usa uma campainha ou outro aparelho sonoro para comunicar irregularidades ou sinalizar aos árbitros o que estiver sob sua responsabilidade. Então, tudo que tiver sob a responsabilidade dele, certo? E ele tiver que sinalizar para os outros árbitros, ele utilizará a campainha ou outro aparelho sonoro. O apontador assistente, gente, ele está ali do ladinho do apontador. Ele desempenha suas funções sentado, coloquei, né? Na mesa ao lado do apontador. Para que serve o apontador assistente? Ele auxilia o apontador em suas tarefas administrativas, tá certo? Então, são 2 olhinhos ali, na verdade 4, 2 de cada, né? São 2 pessoas para estarem de olho em tudo que está acontecendo e anotando na súmula, tá? Para que não haja nenhum erro, nenhum equívoco. Se o apontador se tornar incapaz de prosseguir o seu trabalho, o apontador assistente o substituirá, tá certo? Então, aqui ocorre o que acontece lá com o primeiro e o segundo árbitro, né? O primeiro árbitro, por algum motivo, não pode, né, arbitrar, o segundo árbitro toma o lugar dele. E aqui, da mesma forma, o apontador assistente também fica no lugar do apontador. Nós temos os juízes de linha, certo? Eles se posicionam nos ângulos da quadra. E lá no início eu falei que podem ser 2 ou 4, né? Para competições não oficiais, pode-se usar os 2, certo? Um do lado da quadra e um do outro lado, tá bom? Eles se localizam no ângulo, nos ângulos da quadra, tá certo? Já no caso de uma competição mundial, oficial, internacional, nós temos 4 juízes de linha, tá? Um em cada ângulo da quadra, tá certo? Os juízes de linha desempenham suas funções utilizando bandeiras para sinalizar as ações do jogo, né? Então, essa é a forma deles marcarem uma falta, marcar uma bola dentro, marcar uma bola fora, tá certo? Eles têm essa função. Com a bandeirinha deles lá, eles sinalizam
para o primeiro, segundo árbitro, apontador e todo mundo, para toda a equipe de arbitragem, tá certo? Então, aqui eu coloquei uma imagem, tá? Para que vocês possam entender. Ela não está completa, tá? Que não se trata, assim que eu peguei a imagem, já vi que ela não se trata de uma competição internacional, mundial, porque não tem toda a equipe de arbitragem, mas só para recordar, né? Para a gente recordar a quadra, né? A gente chama de quadra, gente, essa partezinha toda aqui de dentro, entre as linhas de fundo e as linhas laterais, tá certo? Aqui é a quadra, tá? E aqui por fora tudo isso daqui é a zona livre, tá? Isso não quer dizer, tá? Porque eu chamo isso aqui de quadra e isso aqui de zona livre, isso não quer dizer que o jogo não ocorra na zona livre. Ele ocorre também na zona livre, porque o resgate de bola pode ser feito aqui, o saque é feito na zona livre, tá certo? Então, tudo isso é a área de jogo, mas a quadra, quando se tratar de quadra, é essa partezinha de dentro aqui, entre as linhas de fundo e as linhas laterais, tá bom? Então, nós temos aqui o primeiro árbitro, ó, na escadinha dele, ele tem que ficar elevado, porque ele tem que ver tudo, marcar tudo, principalmente essa parte de bloqueio de ataque, que é bem complicado. Aqui são as antenas, uma antena e outra antena, tá certo? Nós temos o segundo árbitro, como eu havia dito, de frente para o primeiro, certo? Então, como eu falei, cada um está localizado próximo ao poste, o apontador na mesinha dele, aqui era para ter o apontador assistente, né? Se fosse um jogo mundial, um mundial da vida. E aqui nós temos apenas dois juízes de linha, né? Que no jogo internacional, mundial, são 4. Fica mais um aqui e mais outro para cá, tá certo? Então, essa é a equipe de arbitragem, ok? Para uma partida, uma única equipe poderá ser composta por 12 ou 14 jogadores, 6 em quadra, mais 6 ou 8 no banco reserva, a depender do tipo de competição. Aí vem aquela história novamente, 12 ou 14 jogadores. Professora, como assim? Se for uma competição mundial, gente, tem que ter esses 14, tá certo? Que oficialmente, sendo uma competição nacional ou internacional, tem que ser 6 em quadra, tá certo? Mas mais 6 ou 8 no banco reserva, tá bom? Se for internacional, tem que ter esses 8 aqui no banco reserva. Por isso eu coloquei a depender do tipo de competição. Pronto, eu coloquei uma imagem, certo? Aqui tá mais parecido com um jogo, né, internacional, mas ainda falta aqui, nessa imagem eles colocaram árbitro de mesa, que é o apontador, ainda falta o assistente, certo? Nós temos o primeiro árbitro aqui, ó, na escadinha em pé, o segundo árbitro na frente dele. E eu não entendi, mas está faltando, para mim tá faltando um juiz aqui de linha. Nós temos 1, nós temos 2, 3, 4, ó. E é tanto que aqui fala, ó, árbitros são 4 nas linhas, tá certo? Então tá faltando um, ele tá meio que perdido, né, talvez. E aí nós temos 6 jogadores, gente, em quadra, 6 numa equipe e 6 do outro lado. Eu posso ter mais que isso, gente? Não pode. Eu posso ter menos que isso? Não pode também. Não pode. Tem que ser 6 e 6. Lembrando que os que estão de uniforme diferenciado são os líberos. O que são os líberos? Os jogadores especialistas em defesa.
tá certo? Que a gente vai estudar mais na frente as regrinhas sobre ele, questão de substituição, quando eles entram, quando eles saem, quantos são, enfim, a gente vai ver. E aqui toda a equipe, tá? A equipe reserva e o técnico sentadinho aqui do lado. Aqui não identifica muito de ser uma competição internacional, porque nós só temos 6, né? Pode ser 8, né? Nós temos 6 reservas de um lado, da equipe vermelha, e 6 da equipe azul. Capitão, vamos falar um pouco sobre o capitão. Cada equipe deverá ter um único capitão, gente. Somente um. Algumas funções do capitão são a assinatura da súmula no início da partida. Então, o apontador vai lá, prepara a súmula todinha, ele confere, para saber se estão os jogadores lá, se está tudo certinho, tudo anotado direitinho, e ele assina. Ele representa toda a equipe, ele participa do sorteio, gente, para a escolha do lado da quadra que irão jogar. Porque no início tem um sorteio, tá bom? É ele que se dirige aos árbitros, não pode os jogadores estar lá e não aceitaram aquela falta e vai lá se comunicar com o árbitro, não pode. Quem tem que se dirigir ao árbitro ou aos árbitros tem que ser o capitão da equipe. Vamos falar aqui da rotação ou rodízio, tá bom? Eu falei por cima em uma das aulas, não foi explicado, tá? Eu deixei para essa aula de regras, porque eu acho que tem muito a ver com a regra, tá certo? Para que vocês possam entender melhor. Antes do início de cada set, gente, né? Vocês sabem, lembram que é set, né? Uma partida toda, ela tem quantos sets? Porque o voleibol, tá, meu povo, não é cronometrado, não é por tempo, como é o futebol, como é o basquetebol, tá certo? Ele não tem um tempo X para acabar. Ele é determinado por pontuação por sets, tá certo? Então, o jogo de voleibol, ele pode ter 3 ou 5 sets. 3 por quê, professora? 3 se uma equipe vencer os 3 sets seguidos. Aí a partida toda acaba e aquela equipe é vitoriosa, né? Mas se sair assim, uma equipe ganha um set, a outra ganha outro, a outra ganha um, a outra ganha outro, já foram 4. Aí tem que ter o quinto set para definir. Que esse set é chamado até de tie break, porque o quinto ele é o mais curtinho, certo? Porque cada set são de 25 pontos. Já o quinto set e último, não vai além disso, ele é de 15 pontos, tá certo? Isso a gente já estudou em aulas passadas. Então, antes do início de cada set, o técnico deverá apresentar a formação inicial de sua equipe, certo? Então, ali em quadra, ele vai colocar a equipe de 6 jogadores deles, os principais, os titulares. Quem é que vai jogar? Maria, Joãozinho, tá certo? Um exemplo. Não, João, Pedro, Thiago, tá certo? A formação inicial da equipe indica a ordem de rotação ou rodízio, gente. Uns chamam de rotação, outros chamam de rodízio. Por isso que eu coloquei logo aqui os dois nomes. Mas é a mesma coisa. Dos jogadores em quadra. Esta ordem será mantida durante todo o set. Então, cada set, quando o técnico definir, o João vai ficar na posição 1, o Pedro vai ficar na posição 2, o Marcelo vai ficar na posição 3, o Thiago vai ficar na posição 4, o André vai ficar na 5 e o Júnior na 6. Por quê? Porque nós temos 6 pessoas ali jogando na quadra, né? Então, são 6 posições. Tá certo? Então, se ele definiu que cada um está naquela posição ali, eles vão permanecer durante todo o set.
Gente, mas a professora vai permanecer durante todo o set paradinho, eles não vão sair dali, não. Eles têm que seguir a sequência do rodízio, que a gente vai ver aqui um pouco mais na frente, como é que funciona, tá bom? A rotação acontece todas as vezes que a equipe recuperar a posse de bola, ganhando o direito de efetuar o saque, gente. Então, assim, o que é que eu quero dizer aqui? É que o técnico vai lá e define, tá, no primeiro set, aonde cada um da sua equipe vai ficar, em cada posição, tá certo? Definiu isso daí, vai ter a rotação. E como é que essa rotação acontece? Tá? Ela acontece todas as vezes que a equipe recuperar a bola. Né? Marcou o ponto ali, recuperou a bola vem e você tem o direito do saque, a sacar, sua equipe vai sacar, então vai ter uma rotação ali de posição. Então, sempre que essa bola vier, sempre que essa bola for recuperada, vai rodar. Vai ter um rodízio em quadra. Vamos ver como é este rodízio, tá certo? Um pouco mais na frente. No momento em que a bola é golpeada pelo sacador, pá, o sacador sacou. Cada jogador, exceto o sacador, deverá estar posicionado dentro de sua quadra, conforme a ordem de rotação. Digamos que eu vou ali, tá todo mundo com a posição definida, certo? E eu vou sacar, tá bom? Então, eu vou golpear a bola. Todos os meus colegas, os jogadores da minha equipe, eles terão que estar na posição deles, certo? Se eles estiverem na posição trocada, é falta. Então, ponto para outra equipe e direito de saque da outra equipe. Então, é regra, isso é uma regra, tá certo? Tem que seguir essa regra, tem que seguir essa posição e essa rotação, esse rodízio direitinho, tá bom? Após o golpe do saque, os jogadores poderão aí se mover livremente dentro da quadra, assim como na zona livre. Mas isso, gente, após o saque. Até eu estar ali com a bola, até eu sacar, todos os integrantes da minha equipe, eles têm que estar na posição correta que foi definida pelo técnico no início do set, ali na quadra. Tá bom? Então, uma falta de posição, como eu falei, acarretará em ponto e posse de bola para a equipe adversária. Então, a equipe não pode estar na posição errada. Se o Pedro tiver trocado com o João ali sem querer, foi falta. E aí o árbitro vai marcar o quê? Ponto para a equipe adversária e posse de bola para eles também. Tá bom? Pronto. É aqui onde eu queria chegar, certo? Essa imagem é de extrema importância. Digamos que aqui, linha central, certo, gente? Aonde fica a rede, dividindo o lado da quadra da equipe azul e o lado da quadra da equipe vermelha. Por que que tem esses números, professora? Porque aqui, gente, aqui é o número das posições, aonde cada jogador irá ficar, tá? Vai ficar o jogador na posição 1, vai ficar um na 2, na 3, na 4, na 5 e na 6. Sempre dessa forma, tá bom? Olha que interessante. Aqui é a linha central, né? Aqui é a linha de ataque. Aqui vocês lembram que é a zona de ataque e aqui é a zona de defesa. Então, ficam o quê? 3 jogadores na zona de defesa e 3 jogadores na zona de ataque. Bem dividido, né? Como que funciona essa rotação ou rodízio, professora? Por isso essa setinha aqui, ó, essa linha aqui, ó, apontando, né, que a rotação ou rodízio acontece em sentido horário.
Apesar de nós termos 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é nesse sentido anti-horário que acontece a rotação, tá? Ela acontece nesse sentido horário. Então, digamos, vou dar um exemplo. Eu sou o número 1 da equipe azul. Eu vim aqui sacar, né? Porque sacamos na zona livre, atrás da linha de fundo, tá? Até que o saque seja realizado, não podemos colocar o pé na linha ou dentro da quadra, tá bom? Então, eu tô aqui e eu saco, tá certo? Eu saquei, eu volto aqui para minha posição 1. Aí o jogo acontece, tá certo? Aí a minha equipe fez um ponto. Então a bola volta para cá e eu continuo sacando, eu venho para cá. Enquanto eu comecei o saque, enquanto a minha equipe estiver fazendo ponto, eu continuo sacando. Digamos que eu saquei e a equipe vermelha foi que fez ponto. Então nós perdemos o direito de saque, foi para a equipe adversária. Eles sacaram, a bola veio e nós atacamos e fizemos o ponto. Eles que sacaram, não foi, gente? Mas nós que fizemos o ponto. Então, a bola vai voltar para cá. Para a minha equipe, para a equipe azul, eu continuo sacando? Não. Não sou mais eu, porque a bola já foi para lá e voltou para cá, né? Direito de saque foi para lá e depois o direito de saque veio para cá porque a minha equipe fez o ponto. Então, eu venho para o lugar do 6, o 6 vai para o lugar do 5, o 5 vai para o lugar do 4, o 4 vai para o lugar do 3, o 3 vai para o lugar do 2 e o 2, gente, é que vai sacar agora. Tá certo? Esse é o segredo da rotação ou do rodízio. Tá bom? Então, enquanto a minha equipe estiver fazendo ponto, o 2 vai ficar sacando. A partir do momento que perdemos o direito de saque, eles sacaram, voltou para cá e nós fizemos o ponto, aí não é mais o 2 que vai sacar, é o 3, porque o 3 já vai estar aqui na posição 1. E aí todos vão fazendo esse rodízio. Para que isso? Para que todos os jogadores tenham direito ao saque. Todos os jogadores saquem. E todos os jogadores passem por todas as posições. Tá certo? Então, é assim que ocorre a rotação ou rodízio no voleibol. Entendido, gente? Realmente eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? E a nossa aula fica por aqui. A gente vai ter a continuidade sobre regras. Essa aula foi sobre arbitragem e regras, tá bom? A gente vai ter uma continuidade sobre regras. Eu dividi para não ficar uma aula tão extensa e para que vocês possam realmente compreender, tá bom? Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo e tirar essa dúvida, tá ok, gente? Um ótimo dia para vocês. Até a próxima aula.